neste domingo de ceiar com o Senhor, que o Senhor venha dar, meu Pai, a cada um, meu Deus, a Tua presença, a Tua força, o Teu poder. Meu Pai, dirija todo esse culto, que esse culto não seja feito pelo homem, meu Pai, pelo sentido do homem, mas que seja feito pelo Teu Espírito Santo. Nos abençoa, meu Pai, porque nós estamos aqui, porque reconhecemos que precisamos da Tua força e do Teu poder, meu Pai. Estamos aqui, meu Pai, porque se nós não buscarmos, nós sabemos que não vamos entrar, meu Pai, na presença do Senhor, meu Pai, no Teu reino. Então, meu Pai, nos prepara nesta manhã, que tudo que vier acontecer seja sobre a Tua direção. Não nos deixe, meu Pai, fazer nada sem for da Tua vontade. Fala com Deus, igreja, nesta manhã. Peça misericórdia, peça perdão. E da mesma forma, agradeça a Deus por você estar aqui nesta manhã. Porque é um privilégio de nós podermos estar aqui adorando, exaltando o grande Deus. Enquanto muitos não valorizam isso, nós estamos aqui, meu Pai, com muita alegria, com muito amor, para Te adorar, meu Deus. Tu és o nosso Deus, aleluia. Tu és o nosso Pai maravilhoso, aleluia. Glórias e glórias. Exalta o Teu nome, meu Pai, nesta manhã. Aleluia. Me conhece, glória a Deus. Feche seus olhos. Sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me ama, Deus nos ama, aleluia. Teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Glória a Deus, aleluia. Não quero ser só apenas o Teu servo. Diga para o Senhor. Quero atrair Teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a Ti como um filho que Te ama. Tudo que eu quero é estar perto de Ti. Glória a Deus. Diga para Ele, nos Teus braços. Nos Teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra Te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em Ti. Abre teu coração, diga para o Senhor. Eu quero estar na casa do Pai. Eu quero estar na Tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para Ti. Vivo só para Ti. Somos adoradores do nosso Deus, somos adoradores. Me conhece, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, Teu amor é bem maior, muito maior. do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o Teu servo. Quero atrair a presença de Deus, atrai a glória de Deus nesta manhã. Oh Deus maravilhoso, venha Ele como um filho que ama de verdade esse Deus. Tudo que nós desejamos, nos Teus braços, abre os Teus braços e abraça
Deus. Eu quero te abraçar, meu Pai. Eu quero te adorar. Glórias e glórias, aleluia. Venha, Espírito Santo. Glória a Deus. Veja a nossa herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em Ti. Eu quero estar na casa do Pai. Eu quero estar, diga. Na tua mesa, meu Pai. Tudo que eu preciso, tudo que eu sou, tudo que eu quero, diga, é para Ti, Senhor. É para o Senhor, aleluia, aleluia. Tu és a minha herança, meu Pai. És a nossa essência, és a nossa força, meu Pai. És a nossa salvação, a nossa alegria. Nós te adoramos, aleluia. Eu quero estar na casa do Pai, Em tua mesa, meu Pai. Diga, igreja. tudo que eu sou é para Ti. Vivo só. Vivo só para Ti. Pai, toca na vida de todos nesta manhã. Toca nesta mulher, meu Pai. Toca neste homem, meu Pai. Renova nossas forças. Descansar, correndo irei pra Te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo. Que eu preciso estar em Ti. Glória a Deus. Diga glória a Deus, igreja. Eu quero estar na casa do Pai, comer em Tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para Ti. Vivo só para Ti. Como é bom viver só para Ti, meu Pai. Como é bom viver só para o Senhor. Vivo só. É a melhor escolha, meu Pai, que o ser humano pode fazer. É estar na Tua presença, meu Pai. É te adorar, meu Pai, em todo tempo, em todo lugar. Tu és maravilhoso, meu Pai. Tu és grandioso. E nós te exaltamos, meu Pai, o poder está aqui na Tua casa. O poder, meu Pai, está aqui olhando para Ti, meu Pai. O poder, meu Pai, erguer as nossas mãos e adorar o Senhor com toda a nossa alma. Meu Deus, o Senhor é sublime. Tu és maravilhoso, digno de ser louvado. Tu és a nossa essência. Tu és a nossa alegria, meu Pai. E nós estamos aqui, meu Pai, não por uma obrigação, meu Pai, mas estamos aqui porque a nossa alegria, meu Pai, é estar na Tua casa. Não tem nada que nos separa do Teu amor. Não tem nada que nos separa de Ti, meu Pai. Nem o homem, nem a praga, nem a doença. Nada pode nos separar de Ti, meu Pai. Nada pode nos separar desse grande amor. Esse mundo, meu Pai, não tem nada para nos oferecer, meu Pai. Esse mundo é vazio, é oco, mas o Senhor é o nosso Deus, aleluia, aleluia. Entrega a sua vida para o Senhor nesta manhã. Entrega o seu coração, a sua alma. Entrega todos os seus problemas. Entrega a sua casa, seu familiar. Entrega tudo que você passou nesta semana. E mesmo que você não tenha passado uma semana maravilhosa, agradeça a Deus, porque nessa vida tudo passa, mas a palavra de Deus não passará, porque o nosso Deus é poderoso. Abre o teu coração e deixa o Espírito Santo entrar, deixa a força de Deus, deixa o poder de Deus entrar na sua vida, aleluia. Glórias e glórias. Bendito seja o Teu nome, meu Pai. Glórias e glórias. Estou Diga para Ele.
no meu jardim. Estamos no jardim de Deus. Tranquei a porta. Abri meu coração. Abri meu coração. Glórias e glórias. Faça dessa canção a tua adoração a Deus. Minhas raízes. Com minhas lágrimas. Minhas lágrimas. Gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos. Glórias e glórias. Percam o brilho Do primeiro amor por ti, diga. Não quero que me se Não deixa se perder, não deixa. o desejo de te adorar. Isso, erga as suas mãos e diga, igreja. Vem, Senhor, E me resgata todos os dias. todos os dias. Glórias e glórias. Só pra Eu quero te só te adorar. Quero ser teu bom perfume. Primeira essência, jardim particular. Vem, meu Deus, vem sobre a nossa vida, vem sobre a nossa alma, vem sobre o nosso coração. Nos resgata, meu Deus. Nos renova, meu Deus. Só queremos te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Agora, como é bom estar nesse jardim, meu Pai. Como é bom poder estar na tua casa. No meu jardim, Tranquei a porta, abre o coração. abre meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos Deixa seus olhos perder o brilho de buscar Deus. Deixa isso acontecer. Porque muitos deixaram esse brilho, esse primeiro amor. Não quero que me se perca o desejo de te adorar. Então abra o coração e diga, igreja. Vem, Senhor, Oh Deus poderoso, renova-nos, Senhor. Nos fortalece nesta manhã, meu Pai. Temos aqui só para te adorar. Eu quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Vem, Senhor, e me resgata Essa noite te encher, todos os essa noite te dias. renovar nesta Só manhã. pra te Vai adorando Ele, vai glorificando Ele. ser teu bom perfume, Primeira essência, jardim particular. Somos adoradores. Diga, eu te adoro. Diga isso com toda a sua força. Vem, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Te Busco de toda a minha força, meu Pai. Busco de toda a minha alma. Porque eu te adoro, meu Pai. Eu te adoro, te amo.
Vem, Senhor, e me resgata. Te agradeço pela vida, meu Pai. Te agradeço por cada dia de Só pra vida. te adorar. Te agradeço, meu Pai. Porque eu posso respirar. Teu bom Posso perfume. viver. Te agradeço, meu Pai. Essência, jardim particular. Nós te entregamos, meu Pai, nossas vidas em tuas mãos. Nós te louvamos, te exaltamos. E me resgata. Receba a presença de Deus nesta manhã. Receba a profecia de Deus, a palavra do Senhor. Receba a presença do nosso Pai. Teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Você está no jardim particular, jardim de Deus. Oh, aleluia. Glórias e glórias. Louvado seja o nosso Deus. Tu és santo, é poderoso, é magnífico. Temos somente a agradecer. Só temos, meu Pai, que olhar para o alto e ver o quanto o Senhor tem nos ajudado, o quanto o Senhor tem nos dado alegria, paz, saúde e amor. Mesmo que venha a morte, meu Pai, ainda assim nos alegraremos, porque estaremos diante da Tua glória, diante do Teu trono. Oh, agradecemos, meu Pai. Cuida desse homem, desta mulher, meu Pai. Cuida desta igreja. E me resgata. Todos os dias nós precisamos de Ti. Só pra te adorar, quero ser teu bom perfume. Diga para ele, eu quero estar nesse jardim particular. Eu quero estar nesse jardim particular. Levante as tuas mãos e diga, Senhor nosso Deus, Senhor meu Deus, muito obrigado por estar aqui na tua casa, nesse jardim particular. Digo obrigado, meu Pai. Eu te exalto no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos que creem digam glória a Deus. Dá uma forte salva de palmas para o nosso Deus. Vamos agora batendo palma. Vamos lá. Meu jardim, abri meu coração. Eu com fé. Minhas lágrimas, todas de adoração, Senhor. Cante com fé. Esse brilho não podemos perder. Como é bom. O desejo, canta. Chama ele na sua vida. Vem, Senhor. Oh, glória. Todos os dias. Canta. Oh, como é bom poder adorar a Deus. Teu bom perfume, primeira essência. Ainda bom estar aqui, glória a Deus. Meu jardim, é o nosso jardim. Dei a porta, abri meu coração. Tem que abrir o coração para esse Deus. Minha raiz,
de adoração. Diga. Meus olhos, nunca perder essa luz, esse brilho. Esse brilho tem que ser permanente. Glória de glória. Chama ele, vem Senhor. Vem Senhor. Venha todo dia. Todos os dias, só pra te adorar. Quero teu bom perfume, cante. Primeira essência. Todos os dias, só para adorar Ele. Primeira. Diga glória a Deus, dá uma forte para o palmas ao nosso Deus, amém? Bom dia, paz do nosso Deus, senta um pouquinho. Porque o que nós, gente, não podemos deixar é de perder essa essência, amém? Por motivo nenhum, por nada. Eu não consigo ficar sem a presença de Deus, amém, gente? Está passando por uma luta, essa semana foi uma das mais difíceis minhas, eu acredito que uma das piores, entendeu? Mas eu estou sempre buscando a Deus. Segunda-feira eu não podia nem me mexer. Feriado, mas estava em duas igrejas de manhã. Depois eu tive médico terça, quarta, quinta, sexta, entendeu? Os resultados não são bons, são péssimos, mas eu confio no Senhor, diga glória a Deus. Entendeu? Até ontem à noite estava passando mal, muito mal. Entendeu? Eu falei, Senhor, nem que eu for me arrastando, eu vou voltar. Eu estou aqui, amém? Eu tenho sido, graças a Deus, uma referência para o povo aqui, porque nada tem me abalado, nada tem me derrubado, entendeu? Tive exame de coração essa semana, fiz elétrico, coisa não está boa. Terça-feira eu vou fazer do pulmão, entendeu? Tenho tido problemas sérios, entendeu? Gastando com médico, gastando com remédio, com exame, sem parar. E a gente só ouve notícias ruins, mas eu não dou ouvido às notícias ruins, eu dou ouvido à palavra de Deus, amém? Eu ouço a voz de Deus. Tenho tido seríssimos problemas de coração, entendeu? O coração quase, mais uma vez, parou essa semana, mais uma vez, tive que, durante a madrugada, eu mesmo dar soco no coração, mas muito soco, entendeu? Segunda vez já, gritar pela luz, fazer uma massagem, eu voltar, porque estava feia a coisa. Eu estou me cuidando primeiramente diante de Deus, estou indo nos médicos, mas tudo é a vontade de quem? De Deus, amém? Agora, é o que eu passo para vocês, gente. Nada nos separa de Deus, nada. Não existe nada, porque ela não está parado. Era para mim estar parado, aí você, mas o bicho não está vendo durante a semana. Porque não tem como eu ir e voltar todo dia para o Rio, para os médicos, né? Vai gastar muito mais, já está difícil. A gente está gastando em remédio, em exame, né? Me fala, consulta, cada médico uma consulta. Graças a Deus tem alguns irmãos ajudando aí, porque assim eu não conseguiria, não pagaria, entendeu? É muito difícil, entendeu? As consultas são até baratinhas, entendeu? Cada uma, mas o problema é os exames, os tratamentos, entendeu? Só essa semana gastamos mais de R$1.000 só com remédio, com médico, entendeu? Mas tá aí, olha, não desista. Eu estou falando isso para mostrar para vocês que é um exemplo.
Nada pode separar de Cristo, nem a morte, nem a doença. Foi recomendado ficar 60 dias parado. Eu não estou parado, entendeu? Eu não tinha condição nenhuma de estar segunda-feira na igreja, lá em Cordovil, o Projeto Vivo, para consagrar uma obreira, e logo depois pegar adulto e papel forró, estar em outra igreja, que é a igreja O Amor de Deus. Então, nada para a gente só para se a gente quiser. Infelizmente, esse vírus aí tem parado o povo de Deus. Isso aí é um dos sinais que a Bíblia está mostrando, está lá em Apocalipse, está em Mateus 24. Nada vai me parar, eu só vou parar quando Deus me levar. Quando o dia que Deus me levar, eu parei. Enquanto tiver um pouquinho de ar, quando tiver o coração batendo um pouquinho, quando o pulmão estiver funcionando, eu não vou parar. Entendeu? E é isso que eu dou exemplo para o povo. Ah, não estou na igreja por causa do vírus, não estou na igreja por causa de chuva. Não, nada pode nos parar. Nada. A gente tem que se esforçar. Buscar Deus não é para qualquer um. Buscar Deus é uma dificuldade, entendeu? Entendeu? Eu saí dessa internação que eu fiquei praticamente, né, morto, que o médico falou, os médicos falaram, o senhor tem que se cuidar, porque o senhor vai ter alguns problemas nas pernas, realmente tive, o senhor vai ter alguns problemas no coração, estou tendo, o senhor vai ter uns problemas no pulmão, o senhor vai ter dores nos ombros, e tudo isso aconteceu mesmo, mas eu não me entrego, eu quero servir de exemplo para o povo de Deus, entendeu? O povo de Deus não pode se entregar. Nós não podemos se entregar por motivo nenhum, por nada, por ninguém, porque a nossa salvação é muito cara, foi paga com o sangue do Senhor Jesus, diga a glória a Deus. E eu valorizo isso. O diabo não vai levar minha alma. O diabo não vai me ganhar com essas mentiras. Ele vai enviar mais coisas, a gente sabe disso. Então a gente vai até o fim, diga a glória a Deus. Cuidado com as armadilhas do diabo, cuidado com as dados, mano, que está nesse mundo, entendeu? Enquanto houver força em você que puder andar, puder cantar, puder vir para a igreja, venha, porque você não está perdendo, você está ganhando. Você está botando o diabo debaixo dos seus pés, mas se você se entregar, porque o que o diabo está tirando pessoas da igreja, as praias estão lotadas, estão ou não estão? As praias, é incontável as pessoas que estão lá. Olha quantos crentes estão na praia. Olha quantos cristãos estão na praia. Mas não vem para a igreja. As igrejas estão vazias. Por quê? Porque o diabo venceu elas. O diabo botou um medo nelas. Se tiver que morrer, a gente vai morrer. Eu sempre falo isso. Eu não era para estar morto? Eu era para ter morrido já. Eu tive 2 paradas cardíacas em 20 dias. Eu estou aqui. Se tiver que morrer, Deus não vai me levar? Se tiver que ficar, eu vou ficar. Você está entendendo? Fiz um elétrico a péssima. Mas eu não confio no elétrico. Eu confio no céu, eu confio em Deus. Amém? Vai sair o exame agora, entendeu? Eu já sei o resultado. Negativo, é péssimo, mas não estou nem aí. Porque Deus pode mudar tudo. Diga a glória a Deus. Deus pode mudar tudo. O papel pode fazer uma coisa, mas Deus pode mudar tudo. Deus pode fazer mudar qualquer situação. Quando eu provo para Ele que eu não estou confiando em nada, estou confiando em Deus. Confio em Deus. Não confia no vírus, não. Porque quando nós deixamos de buscar a Deus por causa do vírus, por causa do Covid, então eu estou confiando no Covid. Eu estou confiando que Ele pode me matar. E morrer, meu irmão, pode morrer de qualquer coisa. Amém? Já falei, eu vou morrer no altar. Tem que ser no altar. Se Deus quer me levar, não me leva no altar. Me leva no chão, deitar no chão, numa cama, não. E para mim será um prazer. Diga glória a Deus. Então dá uma forte salva de palmas para Deus. Amém? Eu estou falando isso, você ser mais forte. Mas tem muitas pessoas que poderiam estar aqui na igreja buscando a Deus e não vêm. A gente vê aí fora, nos bancos, na loteria, vocês também vê. Botaram Deus em último lugar
e botar a vida dela em primeiro lugar. Então vamos continuar buscando a Deus até o fim. Acho que é o verso. Vamos colocar Deus lá na tua vida. Vamos fazer da tua vida um altar de Deus. Diga a glória a Deus. Olha, hoje nós temos aqui uma pregadora nova. Diga a glória a Deus. Chegou ela? Cadê? Chegou? Cadê ela? Ela vai pregar hoje para você. E qualquer um aqui, gente, pode ter oportunidade. Mas agora, né? Eu estou praticamente no Rio. Não estou lá de passeio não, bem, gente? Estou lá de passeio não. Gostaria de estar no passeio, mas isso é um privilégio até nós. Nós temos direito, né? Também se divertir com a família, com os filhos. Mas eu, infelizmente, não posso ir. É do médico para a cama todo dia. Entendeu? Onde a Solange estava aqui ajudando, ela viu. A hora que eu desci um bagaço mesmo. Bagaço da laranja mesmo. Vai ver se eu paro. Porque eu fiz um voto com Deus. Eu só vou parar o dia que Ele me levar. Não tem como. Se bobear, ainda lá no reino de Deus, ainda vou trabalhar aí. Vou fazer a obra dele. Então vamos. Quero que você receba com muita alegria Solange. Ela vai pregar hoje. Diga glória a Deus. Dá uma forte de palma para o nosso Deus. Amém? Graças a Deus. Vamos ouvir com atenção o que o Espírito Santo vai falar através dela. Porque aqui qualquer um pode pregar, pode cantar. Porque é o Espírito Santo que fala. Diga glória a Deus. Aí depois a gente volta para falar da ceia do Senhor. Nós estamos preparando, gente. Isso aí é um trabalho que a gente está preparando, entendeu? Aos pouquinhos. Eu quero ser preparado. Então você vai ter que obedecer, que nós estamos ensinando aos pouquinhos. Amém? Ah, eu quero fazer a obra, eu quero se pregar, eu quero fazer. É só você falar, eu quero, aí eu vou te ensinar. Eu estou no pé do Fábio, logo você é o Fábio, amém? Fábio, eu te pego, não tem jeito. Porque nós temos que fazer, gente, novos pregadores, novos homens de Deus, mulheres de Deus, porque está ficando escasso isso, sabia? Quantos pastores aí morreram aí? Você sabe quantos pastores morreram? Só de janeiro, eu sei, até agora, 745 pastores, incluindo pastores, morreram. Entendeu? Mas morreram de Covid, morreram. Porque, infelizmente, não é porque deixou de ser pastor, não. Qualquer um de nós podemos ser atingido por qualquer coisa, nós moramos no mundo. Você mora no mundo, você é humano. Aqui você tem um corpo humano. Se você não ficaria resfriado, se você não teria dor de cabeça. O que importa é o teu espírito, a tua alma. Diga agora. Então vamos receber aqui a Solange. Está bonito, meu Deus do céu. Olha, graças a Deus, ela vai tirar essa máscara, porque com máscara não dá. Aqui, ó. Liga. Tá ligado? Pra cima. Vai. Tá ligado? A partir do versículo 38. Lucas, bota mais perto. Lucas 10, a partir do 38. Fechar nossos olhos, fazer uma pequena oração, para que Deus venha abençoar a palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor possa falar ao nosso coração, Pai. O Senhor venha nos dar sabedoria, conhecimento e entendimento da tua palavra. É o que te pedimos, desde já te agradecemos. Em
Amém. Vamos falar hoje um pouquinho de Marta e Maria, dessas duas mulheres de Deus que colocaram sua vida nas mãos do Senhor. Amém? No capítulo 38, indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. O Senhor Jesus ia de cidade em cidade para pregar o Evangelho. E no caminho ele foi recebido por Marta em sua casa. E provavelmente Marta, foi para ela uma alegria e uma honra ter o Senhor Jesus na casa dela, para ela servir ao Senhor. 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Maria não perdeu a oportunidade de ter o Jesus ali em sua casa, e ela se assentou aos pés do Senhor para ouvir a palavra, para ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus. Ela colocou o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida. E ali ela se assentou para ouvir o Senhor e seus ensinamentos. E é isso que Deus pede de nós hoje, que nós venhamos colocar a nossa vida em primeiro lugar nas suas mãos. Nós não viemos sair da presença do Senhor por nada, porque Ele nos renova e é Ele que nos fortalece, que nos dá vitória em tudo aquilo que nós precisamos. Amém? 40. Marta, agitada, serviu um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Marta se via-lhe preocupada com o trabalho, por ela estava ali para servir ao Senhor. Porém, ela acabou colocando o trabalho à frente e acabou esquecendo o Senhor Jesus. Jesus estava ali para pregar o Evangelho. Ela se viu preocupada com o serviço. Muitas vezes nós temos feito isso também, colocando o Senhor Jesus no último lugar na nossa vida. Temos deixado de ir à casa do Senhor, temos deixado de buscar o Senhor em nossas casas, de ouvir a palavra, de estudar, de tirar um tempo com o Senhor na nossa vida. Continuando aqui no 40. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que fique. Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinho? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Marta aqui acabou reclamando com o Senhor Jesus. Ao invés dela ir até Maria pedir ajuda, ela foi ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus não gosta quando nós reclamamos, quando nós mesmo murmuramos. Quando nós fizemos a obra do Senhor, nós temos que fazer de coração e com gratidão. Porque é isso que o Senhor se agrada de nós. 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O Senhor Jesus aqui repreendeu Marta pela sua murmuração. Muitas vezes nós também somos repreendidos pelo Senhor através da palavra ou até mesmo pelo líder da igreja, e nós não gostamos, não ficamos satisfeitos. Muitas vezes muitos até saem da igreja, mas é preciso que nós também sejamos repreendidos para que viemos nos consertar aonde nós temos errado, falhado com o Senhor.
feitos na nossa vida, temos nos levado a ser como Marta. Se nós temos nos afastado dos ensinamentos do Senhor. Porque o inimigo hoje, Satanás, que ele tem pretendido é tirar o povo da sua casa. E muitos estão deixando de vir e aceitando o prato que Satanás tem colocado em suas mesas. Que nós possamos escolher a boa parte e buscar o Senhor de todo o nosso coração. Porque lá no livro de João 11, capítulo 5, diz que o Senhor Jesus amava Marta, Maria e a João. Talvez por esse motivo, por Marta ela ter uma intimidade com o Senhor, ela foi até o Senhor Jesus. Mas o Senhor nos diz que não podemos reclamar daquilo que fazemos para servir a Ele. Devemos servir sempre com amor, colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar na nossa vida. E nunca se esquecer de tudo que o Senhor fez por nós, daquilo que Ele tem nos dado. E o Senhor Jesus não é obrigado a nos dar nada. Ele não tem obrigação de nos dar aquilo que nós pedimos. Mas nós temos que fazer a nossa parte e procurar mais estar na presença do Senhor. Colocar nossa vida totalmente na vida dele. Então, nessa palavra, podemos refletir e fazer as nossas escolhas. Se queremos ser como Marta ou se sermos Maria. Colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, estarmos aos pés do Senhor Jesus para adorá-lo em todos os dias da nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade à igreja e a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, bem forte a Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos fazer uma oração, vamos ficar de pé, porque estamos aqui, buscar o grande Deus, feche seus olhos, porque Deus, Ele se alegra quando você está na casa dele. Não feche seus olhos, põe a mão no coração. Pai, nós agradecemos por essa palavra. Nós não queremos ser, meu Pai, como Marta, uma mulher, meu Pai, que não deu nenhum valor, nenhum proveito à tua palavra. Enquanto Maria, outra irmã, ela depositou os seus pés para te buscar, para ouvir a palavra. E isso foi um benefício, meu Pai, lá na frente, quando Lázaro, seus irmãos, veio a falecer, meu Pai. Marta, ela duvidou, porque ela não estava ouvida a palavra de Deus. Enquanto Maria, ela deu ouvido, e isso foi, meu Deus, o maior benefício que ela teve. É isso que nós te agradecemos, meu Pai. Queremos preparar para esta ceia agora, para que esta ceia, meu Pai, ela seja totalmente uma ceia da transformação da nossa vida. Meu Deus, nós não estamos aqui à toa, nós estamos aqui porque o Senhor tem um plano na nossa vida. O Senhor tem alguma coisa nova que vai fazer na nossa vida. Quando o Senhor prepara, meu Pai, a mesa, o Senhor que convida os convidados. E os convidados, meu Deus, já estão aqui. Todos nós somos convidados do Senhor, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então toma o nosso coração, meu Pai, nesta manhã. Nos prepara para crescer, meu Pai, para desenvolver a nossa fé. Prepara o nosso coração, porque a nossa vitória será para a Tua honra e a Tua glória. Glória a Deus. Seria bem assim. Feche seus olhos. Medo chega e a aflição. Agora essa canção vai te tocar. Destrói as bases que sustentam o coração.
Vem assim, diga. É tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabes mais o que fazer. Veja, você não sabe. Penso para onde ir. A única certeza é que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a sua história. Deus não deu o seu único filho para morrer por nós em vão. Derramou seu sangue para mim, por você também, por todos nós. Hoje o meu Deus vai ser feliz, está no fundo do poço. Glória a Deus. Vai mostrar para todos os teus inimigos E Ele sempre esteve contigo. E eles irão te Vamos olhar orar e vão dizer: como é que isso pode acontecer. Ele estava. Às vezes a pessoa pensa que você está caído e derrotado. fortificado e você vai Cantar. Você vai cantar. E você, o hino da vitória. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor. Só Deus é Senhor. Ele te prometeu. Só o Senhor é Deus. Só Deus é Senhor. Ele te prometeu. Considere. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Se Deus mudou a minha vida, Ele vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho para morrer por nós. Encontrará, derramou seu sangue carmesim por você e por mim. Você não nasceu para sofrer. Nós não nascemos para sofrer. Vai te fazer feliz, vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os teus inimigos. Todos nossos inimigos verão. Esteve contigo e eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Como é que isso pode acontecer? Estava caído. Hoje está de pé, fortificado, e você vai cantar. Vai cantar do outro lado. E você vai cantar. Do outro lado. O melhor da vitória. Só o Senhor. Só Ele, diga só Ele. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, E Ele te prometeu. mais que vencerá. Só o Senhor. Declare só o Senhor. Não há outro Deus, não há outro. Se Ele prometeu, se considere mais que vencedor. Você é um vencedor. Diga, eu sou um vencedor. Diga, eu sou um vencedor. Bem forte para o nosso Deus, amém? Diga glória a Deus. Graças a Deus. Nós somos o que, gente? Mais que vencedor. Pode sentar no nome do Senhor Jesus. Você só vai preparar aqui, falar um pouquinho da ceia. Depois que a Solange aí falou, né, de Maria e de Marta. Às vezes fica essa pergunta, né? Quem sou eu? Maria ou Marta? Mas vamos ler aqui em relação à ceia do Senhor, porque há muita discussão, há muita dúvida no meio evangélico, até no meio católico, né? Quem pode e quem não pode participar da ceia do Senhor.
Deus nunca proibiu ninguém. Diga glória a Deus. Eu tenho a prova, eu provo na palavra. Deus não proíbe ninguém. Quem se proíbe é a própria pessoa. Lá em 1 Coríntios, você tem a sua Bíblia, abra aí, por favor, rapidinho. 1 Coríntios, capítulo 11. Porque aqui é uma declaração, vamos colocar assim, o ofício que Deus colocou para nós, para ninguém ficar em dúvida, ninguém ter, sabe, ninguém ser enganado. E você vai saber. Porque Deus, ele não proíbe nada. Deus não somente proíbe, como também ele não obriga. Ele nos deu o livre-arbítrio para nós decidirmos. Ele é o Deus, ele é o Senhor. Mas ele não te obriga a caminhar uma milha, ele não te obriga a fazer o que ele quer. Deus não é assim. Deus ele te dá o privilégio de escolher o caminho. Diga glória a Deus. Amém? Então vamos rapidamente. Você decide. Já ganhei muitos, mas muitos traficantes para o Senhor Jesus. Inclusive, tem até os nomes aqui que eu não vou falar, né? Já ganhei muitas prostitutas ali da dupla, ali para o Senhor Jesus, quando era pastor no Éden. Já ganhei muitos bandidos ali no Morro de Juramento, quando era pastor ali. Senador camarada, entendeu? Muitos. Pentagalo, todo esse trabalho que eu fiz, eram pessoas que eram renegadas pela sociedade. Eu já ganhei muitas pessoas em presídio. A última alma que eu ganhei importante agora, depois que eu estava internado, e nem internado eu fiquei parado. Eu ganhei alma para o Senhor Jesus internado. Uma das almas que eu ganhei, Dona Ana Maria, entendeu? E ganhei também o seu Jorge Luiz Bastos, olha me guardei o nome dele, que entrou sem nenhuma respiração, entendeu? E a gente viu o sofrimento dele, eu precisando de cura, e eu fazendo a obra de Deus para alguém estava precisando. Porque às vezes a cura não é mais importante. Quantos são curados, quantos são libertos, quantos são próprios, mas não tem uma vida com Deus. Então eu levei a palavra para esse homem, já ganhou alta, amém? Já está na enfermaria. Ele fez um voto com Deus que assim que saísse, ia direto para uma igreja lá em Belfor Roxo, perto do hospital, e aceitar o Senhor Jesus. Na verdade, ele aceitou comigo lá. No dia da minha alta, ele aceitou o Senhor Jesus. Então vamos aprender um pouquinho, gente, o que é realmente participar da ceia. Porque há muita discussão que não era para ter, só ouvir a palavra, pronto. Vamos ler a partir do verso 23, que diz aí: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que eu falei, 1 Coríntios 11, 23. Primeiramente, o apóstolo Paulo, ele recebeu. Quem era o apóstolo Paulo? Ele era o quê? Ele era um perseguidor da igreja, do cristão, ele matava cristãos. Mas ele veio se converter, se tornou um homem de Deus, um ganhador de alma. Então ele aqui relata que ele recebeu do Senhor o que também vos entregou. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Quer dizer, na noite que ele foi traído, a última ceia, estava Jesus e os seus discípulos, né? E ali o Senhor ele pregou a palavra para os discípulos. E ali havia quantos discípulos, gente? Havia 12. Mas ali havia uns ainda que não era 100% convertido. Era homens ali que não tinha ainda uma vida com Deus, apesar de ser seguidor do Senhor. Ali tinha um traidor, ali tinha um que ia negar, ali tinha um que ia duvidar, e ele ia ter muitos que se afastou. E se afastaram na hora que ele mais precisou. E ele serviu a ceia para todos. E todos não eram convertidos ainda. Eles eram seguidores. Então o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, fala aqui, relata, que estava entregando para eles o que ele
recebeu, naquele momento o Senhor Jesus também fez a mesma coisa. Aí no verso 24 diz: tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Então o Senhor Jesus estava fazendo aquele pão representar o corpo dele. À toa que a palavra pão está escrita mais de 200 vezes na Bíblia. Pão nosso, né? O pão que veio do céu. Tem várias passagens que falam do pão. O pão que nós comemos, você compra na padaria, é o pão que representa Jesus. Por isso que tem um pão sagrado. Principalmente uma pessoa pega um pão, né? Até pão duro e joga fora, por causa do temor, por causa do conhecimento do pão é sagrado. O pão é o primeiro alimento da manhã. Diga glória a Deus. É o pão nosso de cada dia. Então o pão ele é muito representativo, representando o corpo do Senhor. Então, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Jesus estava vivo ali, mas está dizendo: esse pão é o meu corpo dado por vós. E isso fazei em memória de mim. Por isso que nós participamos da ceia todo mês na igreja, para que você venha lembrar que Ele morreu por você. Amém? Que Ele morreu por você. Então você tem que lembrar. Isso aqui é para você não esquecer. Poxa, Jesus morreu por mim. Jesus morreu por mim. Eu tenho que ter uma vida com Cristo. Eu tenho que ter uma vida com Deus. Eu tenho que estar na igreja buscando a Deus. Eu tenho que adorar a Deus. Eu tenho que agradecer a Deus pela vida. Aí o verso 25 ele também diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Jesus não tinha morrido ainda, mas ele já estava fazendo uma aliança conosco, que ele ia morrer, seu sangue ia derramar pelos nossos pecados, pelas nossas doenças, pelas nossas enfermidades. Isso eu não aceito. Eu luto contra a doença. Você tem que lutar contra a doença, porque em Isaías 53 diz que ele já levou sobre si. Não quer dizer que você não vai ficar doente. Nós vamos ficar doentes, mas nós não devemos aceitar a doença, devemos lutar contra ela. Diga a glória a Deus. Então este cálice é a nova aliança no meu sangue, a nova aliança. Toda aliança do passado foi quebrada, aliança com o mundo, aliança com o pecado. Entendeu? Ele não veio para revogar a lei, pelo contrário, ele veio para renovar a lei, ou mudar a lei. Então ele continuou as mesmas obras desde a época de Moisés até aquele momento. A única coisa que Deus mudou foi por causa da morte dele. Entendeu? Ele morreu numa sexta e ressuscitou no domingo. O sábado era o primeiro dia, mas o domingo passou a ser o primeiro dia, porque o Senhor fez uma nova aliança. Diga a glória a Deus. Ele criou uma nova aliança. Então, aí diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isto todas as vezes que o beber de memória de mim. Então, a ceia é uma aliança com Deus, porque todas as vezes que comer deste pão e beber do cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Então, através da ceia, nós estamos assumindo o compromisso de manter a nossa vida na presença dEle até que Ele venha. Ele já morreu, mas Ele ressuscitou. Amém? Ele não precisa mais ressuscitar. Ele já está vivo. Aí diz: porque todas as vezes comer deste pão e beber deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aí vem as recomendações. Vamos às recomendações. Ele deixou as recomendações. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do seu sangue do Senhor. Quando o Senhor fala indignamente, Ele não está dizendo que uma pessoa que entrar aqui pela primeira vez não possa participar. Amém? Ele está dizendo isso. Indignamente é participar sem saber o que você está participando. É como você entrar, por exemplo, num restaurante ou numa pensão para comer, e você chega lá para a pessoa que serve lá: põe uma comida para mim aí. Põe um prato de comida aí para mim. Põe um prato feito.
né? E você comer sem saber o que está comendo. Não é verdade? Você não vai chegar lá, bota essa comida, não. Você vai escolher. Você sabe o que você come, não? Bota um gilozinho, bota aí uma carne assada, bota aí um frango, você vai saber o que você... A gente pode comer de tudo, mas nem todo dia você come aquilo que você come, você quer escolher. Então você faz ali uma nada que você quer comer. Então, gente, observa que a ceia, você tem que saber o que você está comendo. Você não vai comer um pão para matar a tua fome, e nem beber um cálice para saciar a tua sede. Você tem que saber que aquilo ali é o corpo de Cristo, é uma santificação, é algo para santificar a sua vida. Ele não proíbe, pelo contrário, ele ensina não participar indignamente, sem saber. Por isso que nós não podemos dar de qualquer jeito, nós temos que orientar, entendeu? Então, indignamente é isso. Eu estou em pecado, eu não posso participar. Quantos traficantes já disse veio para Jesus participando da primeira ceia? Posso falar um nome aqui? Conhecido no Rio de Janeiro, Pezão. O nome dele era Pezão, que ele calçava 45. Um dos piores bandidos que morou em Belfor Roxo. E quando eu era jovem, ao abrir, né, a minha casa, não para esconder ele, mas para evangelizar ele, para dar uma nova vida para ele. Escondi ele debaixo da minha cama e a polícia não achou ele. Daí eu dei a palavra para ele: pô, cara, sai dessa vida, pega a sua vida para o Senhor. E ele foi grosso comigo: estúpido. Que Jesus o quê? Jesus o quê? Jesus, esse aqui, ó, minha arma. Olha, Deus te livrou hoje, a próxima ele não te livra. Entendeu? Teve uma nova ocasião, ele passou por uma situação que quase morreu, porque ele capotou com o carro, mas novamente teve o livramento. Quando o carro capotou, o carro cuspiu ele para fora, ele rolou pelo barranco, foi salvo novamente. E aí ele lembrou da palavra que eu dei para ele. Hoje esse homem, não sei nem o nome dele, mas eu conheci ele, hoje ele é pastor da Assembleia de Deus, diga agora a Deus. Então, ele, quando entrou numa igreja, posso até falar o nome da igreja, a Igreja Universal que a gente deu lá de Belfor Roxo, eu era obreiro, ninguém que dá certo para ele, porque conhecia a história dele. Eu fui lá e peguei a minha senha e entreguei para ele. Entendeu? A última senha. E a vida dele hoje mudou. Então, a gente tem que entender que ninguém pediu, ninguém é proibido. Quem escolhe é você. Quem decide é você. Eu quero participar, eu quero mudar a minha vida, eu quero largar. Só que tem uma coisa, indignamente é isso. Eu quero participar, mas eu quero ter uma nova vida. Eu não vou participar como brincadeira, participar mais uma vez. Eu vou participar, vou largar o cigarro, vou largar a maconha, vou largar a cocaína, vou largar a mentira, vou largar a fofoca, porque a fofoca também é pecado. Entendeu? Tudo que não presta, tudo que é errado, eu vou largar. E vou procurar. Você não vai se tornar um santo de uma hora para outra. Mas você vai mudar. O Senhor vai te transformar na medida que você vai buscando a Deus. Ninguém muda da noite para o dia. É dia após dia. Eu posso vir para a igreja mesmo fumando, você pode vir até com maço de cigarro. Mas você vai orar: Deus me liberta. Arranque isso de mim. Diga a glória a Deus. É isso, é assim que eu trabalho do Senhor. O Senhor não condenou, entendeu? Nenhum dos dois estava ao lado dele na cruz. Quem escolheu foi eles. Um escolheu blasfemar, enquanto o outro escolheu o quê? Se arrepender. Por isso o Senhor Jesus disse que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Porque um se arrependeu. Se eu me arrepender, eu vou daqui a pouco estou no céu, estou na glória dele. Se eu não me arrepender, eu não posso reclamar. Porque cada um recebe aquilo que plantou, né? Então eu vou plantar, eu vou colher. Então guarda isso. Deus não se obriga, Deus não é maldoso, Deus não maltrata ninguém, Deus não leva ninguém para o inferno, nem nada disso. Fazem de Deus um carrasco, Deus é uma bênção, Deus é maravilhoso. Ele é tão bom que ele derrama a chuva sobre os bons e sobre os maus. Ele dá o sol para brilhar, para aquecer, tanto para o bom quanto para o mal. Deus não faz acepção de pessoa. O ser humano é que fica apontando Deus, o ser humano é que não presta.
você vai para o inferno, nada disso. Nós temos que ser, entendeu? Falar, você vai para o céu. Mas eu bebo, eu fumo, você vai para o céu. Deixa Deus fazer a obra. Diga glória a Deus. Nós não somos jogadores. O verso 28 diz aí: examine-se. Bem, a palavra está dizendo o quê? Que eu tenho que te examinar. Diga glória a Deus. Não. Examine-se. Né? Tempo que eu fiquei internado, eu acho que perdi as contas de quantas vezes o médico, a enfermeira foi lá me examinar. E aí, doutor, como é que eu estou? Isso, está mal. Mas só sabe que eu estou mal. Só não está vendo meu coração? Não, mas através desse aparelhinho aqui, cadê? Através desse aparelhinho aqui, eu sei como é que está o teu coração, como é que está a respiração. Olha mesmo, como? Deixa eu botar aí para mim ver, se eu consigo ver a senhora. Não, você não vai tocar nisso não. Então, vem cá, dona Terezinha, vem cá. Então, olha, tem até pavor de olhar isso. É, né? A Terezinha, mulher de Deus, vai ser a doutora. Bota aí. Doutor, é assim mesmo? Acho que é, né? Eu não sei. Vai lá. Vai lá no coração do Tutuca lá. Vê como é que é o coração do Tutuca. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Só tem que botar no lá. Sabe? Você internada também, tá? Lembra que esse coração dele está batendo a 100, a 300, a 200, vai lá. Examina aí o Tutuca aí. Examina o Tutuca. E como é que é o coração dele? Está batendo? Glória a Deus. Hã? Como é que é? Médico, doutor Ricardo. Ah, o médico, tem um médico aqui, ó. Glória a Deus. Então Deus está falando o quê? Examina, põe aí. Examinar. Mas quem tem que me examinar? Fisicamente, quem que me examina é o médico. Né? Deus deu sabedoria, capacidade, né? E direção para o médico, para me examinar. Mas aqui está falando, examine-se, pois, quer dizer, eu tenho que me examinar. Na parte espiritual, né, ninguém pode te julgar, apontar o dedo. Você lembra da história de Maria Madalena, que era uma prostituta? Os homens foram lá e examinou ela. Ah lá, Senhor, esta mulher foi pega em adultério, esta mulher está pecando, e na lei de Moisés, diz que ela tem que ser morta, apedrada, né? Até o fim. Então, o Senhor estava lá escrevendo na areia e falou: tá bom, quem não tem pecado, que lança a primeira pedra. Aí eu te pergunto, por que ninguém lançou nenhuma pedra? Por que ninguém acertou nenhuma pedra na Maria Madalena? Porque muitos deles estavam errados. Ser sincero, vamos falar a verdade, muitos daqueles até saíram com ela. Muitos deles já estavam com o cheiro do bálsamo que ela usava. Então, não, vamos tacar a pedra. Desobedecia muito a lei de Moisés naquela época. A lei de Moisés era muito obedecida, mas a lei do Senhor ninguém obedecia. Então eles só obedeceram por quê? Porque o Senhor falou da lei de Moisés. O Senhor falou, ó, na lei da palavra, eles não obedeceram, matar Maria Madalena. Mas quando o Senhor falou a lei de Moisés, aí imediatamente se arrependeram, jogaram as pedras no chão, e o que fizeram? Foram embora. O Senhor disse, mulher, cadê os teus acusadores? Maria Madalena disse, Senhor, não sei. E o Senhor disse, mulher, vai-te em paz e não peque nunca mais. E a vida de Maria Madalena mudou. Ela podia ser morta, ou ela podia continuar a prostituição, mas ali a vida dela mudou, porque ela ouviu a palavra do Senhor, se converteu. O que Deus faz com a gente? Parar de jogar pedra. A gente vê muito nas redes sociais o pessoal jogando pedra. Entendeu? Sobre esse comentário aí, já morreu aquele bispo lá da tua igreja? Olha só, para muitos aí estão mortos. A igreja fechou. São muitos acusadores. São muitos caluniadores. Às vezes você é uma pessoa perfeita diante dos olhos de Deus, mas aos olhos humanos você não presta. Você não faz mal nenhum, mas fala mal. Ou se fala muito mal de tudo. E olha que ele fez um trabalho magnífico aqui na cidade de Piraí. É quando eu estava chegando.
Eu sempre ouvia falar aqui, ouvia falar muito, tu que é tutuca para lá, tutuca para cá. Tanto esse homem fala, tanto tutuca. Até que eu soube que era um prefeito aqui. Então, eu conheço como tutu, mas tem nome, não tem não? Arthur. Arthur, você quer tutu? Não, uma pessoa boa, uma pessoa que trabalhou pela cidade. E aqui a maioria fala o quê? Um excelente prefeito. Somente vocês aí que moram aqui há muito tempo. Mas falam mal ou não falam mal? Falam mal do Valcimar. O Valcimar é um anjo. Faz até um docinho de coco. Mas falam mal. Falam mal, gente, de Deus. Falam mal de tudo. O ser humano só gosta de jogar o quê? Pedra. E é por isso que Deus não aceita perdão para todos. Porque a gente, antes de pedir perdão a Deus, nós temos que perdoar, nós temos que mudar, largar as pedras. Eu tenho que parar de jogar pedra nos outros, parar de apontar, fazer da minha mão uma arma. Ah, fulano ali não presta. Entendeu? Fulano ali é isso, é aquilo. Olha a arma aí, ó. Ela está apontando, ela está acusando. Nós temos que amar o próximo, seja quem for. Eu já apanhei de polícia, já apanhei de bandido, ia lá falar de Jesus para eles. E ele falou, pô, cara, você é um frouxo mesmo, hein? Voltando na tua cara, todo coronhado, você ainda vem aqui falar desse Deus. Eu falei, irmão, é para até me matar, mas eu não vou desistir de ganhar palma para Jesus. A gente tem que amar, é difícil amar quem faz o bem é fácil, quer ver amar o inimigo. Pessoa que fala mal de você, pessoa que te joga pedra. Então isso aí é examinar. Eu tenho que ter o coração puro e limpo. Eu não posso ter mágoa, ressentimento, não posso viver das coisas do passado. Então examine-se, pois, o homem e a si mesmo, mulher também, tá? E assim coma do pão e beba do cálice. Aí, olha o que Deus está falando. Examine-se. Pô, mas eu fumei ontem, eu roubei ontem, eu enganei ontem, eu me prostituí ontem, tomei umas e outra ontem, xinguei palavrão. Ontem, olha a palavra, ontem, o nosso Deus não é de ontem. O nosso Deus é de hoje. Saulo matava cristão, há poucas horas tinha matado muitos cristãos, estava indo para Damasco para matar mais cristãos, estava levando cartas para matar muitos cristãos. No meio do caminho, Jesus apareceu para ele. Jesus botou ele cego, entendeu? Mandou ele para casa lá, né? Zacarias, para cuidar dele, voltou a enxergar, e quando os olhos dele se abriram, ele viu Jesus, se converteu, pronto. E assim mesmo continuaram falando mal dele. Não é um matador. Os próprios crentes falando mal de Paulo. Esse cara aí não era matador? Esse cara aí não matava os crentes? Não perseguia a igreja? Os próprios crentes. O crente tem que ser diferente. Porque às vezes tem pessoas que é fora da igreja, dá melhor testemunho que muitos estão dentro da igreja. Nós temos que ser diferentes. Nós não temos que julgar ninguém. Então examinar. Posso ter errado, mas eu estou aqui, eu estou tendo uma oportunidade de me consertar. A igreja é uma oficina de Deus. Se eu quiser me consertar, eu me conserto. Se não quiser, continue do jeito que você está, e nós vamos continuar tratando você bem, mas nós não temos, entendeu? Você não vai ter nenhuma forma de reclamar depois. Senhor, abre a porta. O Senhor vai dizer, não te conheço. Não, mas eu era da igreja. Mas cadê o teu coração? Porque Deus ele não olha o que você faz, o que você é, ou o que você tem. Ele olha o teu coração. O nosso coração é o nosso espírito, nossa alma. Amém? E aqui, ó, 29. Pois quem come e bebe sem discernir, ao discernimento, o corpo come e bebe juízo para si. Quer dizer, é você mesmo. Não é nada do diabo. Esquece o diabo. Não é Deus, é você. Entendeu? Pois quem come e bebe sem discernir, quer dizer, você está ouvindo para discernir, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes. Você vai lá no hospício, lá na Urca, que eu já fui ali visitar ali, para nunca mais. Foi uma vez só que eu visitei aquele hospital de doido. Lá tem pastor doido, lá tem bispo doido, lá tem padre doido, lá tem freira doida, vários tipos de religiosos doidos. Entendeu? Porque não souberam discernir. Faz as coisas sem que discernir. Não adianta você só ouvir. Você tem que absorver a palavra. Você tem que entender.
sempre quando eu termino a pregação, eu falo, você entendeu? Aí você fala, entendi. Você tem que entender. Ah, não entendi. Então a gente prega tudo outra vez, nem que for particular. Porque o segredo é o discernimento. E você tem que pedir esse Espírito a Deus. O Senhor dá um Espírito de sabedoria, de entendimento, de discernimento, discernir as coisas. Entendeu? E eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Diga a glória a Deus. Então é isso aqui. Você entendeu a palavra? Quem entendeu, diga amém. Agora, quem vai decidir? Se eu não passo o pau, você fica com raiva? Não. A gente vai continuar cuidando de você. Vai continuar tratando de você. Ah, eu não quero passar o pau. Aí a decisão é sua. Eu vou morrer? Vou para o inferno? Não. Você está vivo? Enquanto você estiver vivo, você vai ter milhões de oportunidades. Mas depois que você morrer, quem vai decidir vai ser Deus. Amém? Ninguém vai decidir. Foi no enterro, entendeu? De um traficante, ele matava sorrindo. Matava sorrindo. Na cidade que ele morava. E ele foi enterrado na cidade, entendeu? De Belfort Roxo. Mais de 500 pessoas no enterro, parece até político. E lá no enterro, muita gente falando, aquele negócio todo. Esse aí foi para o inferno, muitos crentes falando, olha o defeito do crente, julgar. Olha aí, ó, morreu, ela levou a mesma coisa que fez para os outros. É só ouvindo, aí. Eu aqui fazer a pregação, né, do sepultamento dele, só estou ouvindo. Aí quando chegou a minha vez, aquela maioria daquelas pessoas que falaram mal do morto, falar mal do morto é fácil, né? O morto não mexe, o morto não fala. Cara, Augusto era senhora, Senhor, você daí. Por favor, que você estivesse mais à frente, mais de 500 pessoas, bem à frente. Eu queria que vocês fossem privilegiados com essa palavra. Eu quero que vocês sejam privilegiados. E eles vieram, né? Aí comecei a pregar. Eu falei uma das coisas que eu falei, que eu nunca vou esquecer. Vocês conhecem esse morto? Vocês viram esse morto? Vocês só conheceram eles por causa dos atos dele. Vocês souberam que ele matou, que roubou, traficou, vendeu isso, aquilo. Mas vocês conheceram ele pessoalmente. Isso aqui era um pai de família. Isso aqui era um ser humano. E vocês querem saber do principal? Ele, antes de ser morto, uma semana antes, o pastor Arlindo Cruz, evangelizou ele aceitou o Senhor Jesus. Largou as armas em cima do altar e se converteu. Deus estava esperando ele se converter para levar ele para a glória, porque não é prazer de Deus nenhum de nós ir para o inferno. Amém? E ele morreu em Cristo. E vocês têm que se arrepender, dobrar o joelho aqui, todo mundo, se arrepender, que vocês vão perder a salvação. Se vocês se arrependerem, dobra o joelho aqui, diante do túmulo, porque daqui vocês vão sair arrependidos ou sem salvação. Vocês já julgaram um morto. Ninguém pode julgar ninguém. Diga a glória a Deus. O ano foi para o inferno. Não, ninguém vai para o inferno sem for a palavra de Deus. Se Deus não cumprir a palavra de Deus. Não que tem que falar de inferno. Inferno é a casa do diabo. Nós temos que falar do reino de Deus. Amém? Então dá uma forte salva de palmas para o Senhor. Diga a glória a Deus. Vamos participar da ceia. Gostaria que dar os obreiros aqui, entendeu? Os obreiros que estão uniformizados. Pode vir aqui rapidamente, o obreiro, funcionário natalino. Vamos servir a ceia. Agora, você decide. Você escolhe. Você não é obrigado. Entendeu? Você não tem que fazer nada com ninguém. Você tem que fazer para Deus. Tudo que você fizer nesta terra, independente de religião, faça para Deus. Porque Deus não escolhe religião. Deus não está nem aí para a igreja católica, nem igreja evangélica, nem espiritismo, não está nem aí para ele. Deus está aí para o ser humano. Ele colocou o ser humano na terra e ele ama o ser humano. E ele vai trazer o ser humano de volta um dia. Diga glória a Deus, para ele. Então vamos abençoar isso. Fique de pé, vamos apresentar aqui
Vamos apresentar a ceia aqui. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Pode levantar. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu peço que o Senhor consagre, apresentamos este pão, meu Pai, que é dado por todos nós nesta manhã, meu Pai. Isso aqui representa o teu corpo, meu Pai. Representa aquilo que o Senhor falou, que é dado por nós. É um pão, meu Pai, que representa aquilo que o Senhor fez por nós aqui na terra. O Senhor saciou a nossa fome, a nossa sede. O Senhor veio, meu Pai, para nos dar uma vida eterna, uma vida nova. E o Senhor deixou, meu Pai, o livre-arbítrio para cada um. Porque há muitos que participam sem saber o que come, meu Pai, o que bebe. Mas há aqueles que comem e bebem sabendo que isso aqui representa a tua carne. Da mesma forma, meu Pai, consagra o cálice que representa o teu sangue. O sangue da nova aliança, que representa, meu Pai, uma nova vida. Meu Pai, temos muitas pessoas que escolheram essa nova vida, essa vida com o Senhor. Então, derrama a tua presença em cada casa. Nós aqui usamos essa água não só para lavar nossas mãos, para segurar o pão, mas nós lavamos as nossas mãos para lavar, meu Pai, da nossa consciência. Então lava a nossa consciência, meu Pai, e abençoa a todos. Em nome do Senhor Jesus. Pode cortando com ele de obreiro. Lava as mãos de obreira. Isso. Lava todas as mãos. Está aqui, ó. Segura aqui. Isso. Ajuda aí, ajuda o seu Natalino. Glória a Deus. Olha. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Chama aí, vem cear. Vem cear, o mestre chama. Vem cear. Chega hoje. Mesmo hoje tu te pode saciar. Glória a Deus. Muitos pão multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Vem cear. Vem cear, chama ele. Eis discípulos a voltar, sem o peixes apanhar, mas Jesus manda outra vez partir. Ao tomar a praia, então, vem o fogo, o peixe e pão. É Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje Vai recebendo quanto é isso. pode Pode saciar. Vai recebendo. Poucos pães multiplicou, água e vinho Recebe em transformou. do Senhor Vem Jesus. faminto a Jesus, vem cear. Receba cantando. Quem detendo se achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. É também da vida o pão, nos traz consolação. Eis que tudo preparado já
está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Glória a Deus. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Oh, glória a Deus. Em breve Cristo, quem detendo se achar, Cristo tarda, vem Senhor, com que nós traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, Vem cear. vem cear. Bendito é o nosso Deus. Breve Cristo vai descer e a noiva receber ao lado do Senhor Jesus, que a fome suportou e a sede já passou. No céu e a ceia em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Glória a Deus, chama ele. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem cear, o Mestre chama, vem Chama ele, cear. convida ele. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem. Jesus, Chama. vem tu a cear. Glória a Deus, amém? Graças a Deus. Vamos nos preparar, vamos orar, amém? Porque isso aqui é a coisa mais importante na tua vida. Você leu a palavra, entendeu? Você entendeu? Então agora é hora de você fechar os seus olhos e pedir a Deus que Deus venha te envolver. Isso vai transformar a sua vida, isso vai guardar a sua vida. O pão representa a carne de Cristo, vai te dar saúde, vigor, vitalidade. O sangue representa a nova aliança, vai te dar proteção, vai te dar salvação. Levante o pão, erga o pão para o alto. Foi desta forma que o Senhor fez. Ele abençoou o pão que estava nas mãos dele, e apresentou. E dando graça, ele ergueu os olhos para o alto, deu graça e comeu. Come do pão e receba saúde, força, vigor, vitalidade. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pensa o quanto Deus ele deu a vida, quanto Ele te ama. Pega esse cálice para o alto, o cálice da nova aliança, o cálice da nova aliança, para que beba em memória dele, Glória a Deus. porque ele não veio para uma determinada igreja ou uma determinada religião. Não, ele não veio para... Ele veio para todos que creem nele, todos que amam ele. E possivelmente modo, depois de haver ceado,
tomou o cálice e disse: bebei em memória de mim, beba e receba aliança com Deus. Levanta este cálice vazio e diga: meu Deus, a minha vida nunca mais vai ficar vazia. A minha vida será sempre uma bênção, porque eu entrego a minha vida, a minha alma nas tuas mãos. E eu creio que cada dia que passar, eu terei essa memória desse dia que o Senhor me abençoou, me consagrou para ser uma pessoa feliz. Diga: obrigado, meu Deus, porque Tu és a minha fonte de vida. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, meu Pai, por este momento maravilhoso, por este momento grandioso. Derrama a Tua força, meu Pai. Derrama a Tua presença. Como é bom ter esse Pai maravilhoso. Tão grande e infinito. Leva o cálice do meu bem, pode entregar. Prazer é quando choro, estás bem perto. Ele está sempre perto de você. É honra ter um Pai assim, eterno. Glória a Deus. Que coisa preciosa tu em mim. Como é bom estar na presença dele. É algo inexplicável. É algo inexplicável. Diga isso para ele. Só sei que quando estou em tua presença, cresce muito mais a esperança. Oh, Deus maravilhoso. Levanta as mãos. Contemplar pra te dizer. É para Deus que você levanta as mãos, não é para o homem, não é para ninguém. Então diga para ele. Que honra a presença em meu ser. Meu Pai do outro lado, abençoa as outras pessoas. Abençoa as pessoas do outro lado, vivendo através de uma live. Derrama a unção, teu poder, meu Pai. Glória, glória, vai dando glória a Deus. Como é bom poder te abraçar e te sentir, meu Deus. Prazer é te encontrar e te seguir. Diga, Te amo, te amo. te amo, meu Senhor. És maravilhoso. Diga para ele: Tu és maravilhoso. Que coisa preciosa és tu em mim. Canção maravilhosa, meu Deus. Que É canção algo linda. inexplicável É para pra o meu dizer. Deus, é para o Senhor. Oh, aleluia. Só sei que quando estou em tua presença, cresce muito mais a esperança. Diga, igreja, com a tua alma. De te contemplar, pra Contempla te ele. dizer. Contempla o Senhor nesta manhã de domingo. Diga, igreja. Que honra tua presença em meu ser. Que honra maravilhosa. Que honra te chamar de
Digo, te amo. Deus te escolheu para coisas grandes. Deus te escolheu para fazer você ser uma nação nesse mundo. Digo, obrigado, meu Deus. Eu te louvo, eu te agradeço. E dá uma forte salva de palmas para o Senhor, né? Glória a Deus. Gostaria que